bem-vindos a esta live, em que eu vou falar para vocês os 5 livros que mais impactaram a minha saúde emocional nos últimos tempos, fazendo um resumo da mensagem principal de cada um desses livros, beleza? Eu selecionei aqui 5 livros que você pode encontrar na Amazon, no Mercado Livre, nos principais sites de compra de livro, e a maioria desses livros aqui não são livros técnicos, então são livros que qualquer pessoa poderia ler e entender. Alguns dos livros que eu vou citar aqui, na minha lista de 5 livros que mais impactaram a minha saúde emocional nos últimos tempos, são livros que inclusive estão nos top 100, top 500 livros mais vendidos, mas eu acho que é muito importante saber filtrar, porque a lista dos top 100 livros mais vendidos da Amazon tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Tem muito charlatanismo, muita coisa que não é baseada em ciência, muita coisa que pode até te fazer mal. Então, eu vou trazer aqui para você 5 livros que impactaram muito a minha saúde emocional, que são livros acessíveis, que você pode encontrar na maioria dos sites da internet, e que, ao mesmo tempo, não são livros complicados, não são livros para psicólogos, mas para o público leigo. E ainda assim, eu acho que eles são de alta qualidade. Beleza? Muito bem. E eu vou fazer um resumo de cada um desses livros. E o primeiro livro da minha lista, eu vou começar do 5 para chegar no número 1, tá? O 5º livro da minha lista, ele não é um livro sobre saúde emocional diretamente, mas eu tô me dando conta cada vez mais que não adianta falar sobre saúde emocional se você que tá me assistindo tá com muitas dívidas e você passa o dia inteiro pensando sobre como você vai pagar sua próxima conta. Então, eu coloquei aqui 2 livros que são livros relacionados a dinheiro e trabalho. Porque uma pessoa que quer ter saúde emocional, mas está sempre preocupada com dinheiro e com um monte de dívidas para pagar e estressada com isso, dificilmente vai ter saúde emocional. Então, eu acho que você fazer um investimento em tentar ganhar mais dinheiro e melhorar a sua carreira também é um investimento em saúde emocional, especialmente se você está cheio de dívidas e insegurança financeira. O primeiro livro que eu quero recomendar aqui se chama Roube como um Artista, do autor Austin Kleon. Roube como um Artista, procura lá e você vai encontrar, é bem baratinho. Esse livro, para mim, resume muito bem a mentalidade que você precisa ter para ter ideias de formas de ganhar dinheiro, formas de complementar a sua renda e destravar a sua criatividade para coisas que vão melhorar a sua vida. Esse Roube como Artista é um livro bem curtinho, que tem vários desenhos e que é muito focado em como tirar você da inércia. Se você sempre teve vontade de abrir sua própria empresa, começar seu negócio, pensar numa forma de renda extra, mas você nunca fez nada sobre isso, esse livro Roube como um Artista, na minha opinião, ele ajuda muito a gente a ter vontade de tirar as coisas do papel e ser menos perfeccionista com as nossas próprias ideias, certo? Eu acho que muitas pessoas têm vontade de ter um projeto próprio, seja a sua página do Instagram para onde você vai mostrar o seu trabalho, a sua empresa de bolos, de pote ou sei lá, seu serviço de consultoria, mas você é muito perfeccionista, você acha que tem que ter um momento perfeito, o marketing perfeito, a ideia, o logotipo perfeito, e você fica travado nisso. Esse livro, Roube como um Artista, para mim é um dos melhores livros para você que tá se sentindo um pouco travado, mas sempre teve vontade de ter um negócio paralelo, uma fonte de renda extra, só que o seu perfeccionismo muitas vezes te travou. Esse livro é muito bom. Você lê esse livro em algumas sentadas, assim, talvez uns 3, 4 dias você lê o livro inteiro. E, cara, ele tira muito do peso e da ansiedade que existe em você começar uma ideia nova. Ele tira esse peso de que tem que ser perfeito, te ajuda a encarar isso muito mais como uma aventura do que como algo para provar o seu valor, entendeu? O segundo livro que eu quero recomendar aqui é um livro que mudou a vida de muitas pessoas. E os princípios desse livro nos ajudam a ter conversas melhores. E se a gente tem conversas melhores, muitos dos problemas da nossa vida acabam. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a maioria dos estresses da nossa vida, eles são evitáveis se você sabe conversar com as pessoas.
Você já percebeu quantas pessoas acabam desenvolvendo um baita estresse, um pessimismo, uma amargura com a vida, porque elas não conseguiram ser sinceras umas com as outras, pedir desculpas ou dizer que estava magoada? A nossa falta de capacidade de se comunicar, desde uma coisa simples até você dizer que não gostou da comida de um restaurante e dar feedback, até uma coisa mais complexa como discutir a sua relação, é por não saber fazer essas coisas que a gente sofre, né? Cronicamente. Então esse segundo livro aqui, ele é especialmente para você que precisa melhorar a forma de se relacionar com os outros. E sinceramente eu acho que todo mundo precisa. E esse livro se chama Comunicação Não Violenta, do autor, o sobrenome dele é Rosenberg. Então procura lá, Comunicação Não Violenta, é um dos livros mais vendidos de qualquer site. E de fato, esse livro é muito bom, Comunicação Não Violenta. A maioria de nós nunca parou para pensar em como a gente se comunica. E, principalmente, em como as nossas palavras estão afetando as outras pessoas. A maioria de nós, a gente acredita que eu não tenho responsabilidade pelo que a outra pessoa entendeu. Eu tenho responsabilidade pelo que eu digo. Mas se a outra pessoa se doeu, se ofendeu, a culpa é dela. Só que essa forma de pensar transfere a responsabilidade para outra pessoa. E, no geral, cria conflitos que não são resolvidos. Em outras palavras, cria ressentimento nas outras pessoas. Se você falou um negócio que foi com uma boa intenção e a pessoa escutou com uma má intenção, é culpa dela? Pode até ser. Mas sendo culpa dela ou não, o resultado é ressentimento. Você quer esse resultado na sua vida? Se você não quer ressentimento, você tem que aprender a se comunicar, não só se preocupando com como você fala, mas como a outra pessoa vai entender também, sacou? Esse livro, Comunicação Não Violenta, ele explica os princípios que a gente usa para fazer uma boa crítica, falar algo para alguém que é difícil, ou também falar algo para alguém que é um grande elogio, mas você se sente com vergonha de dizer. Esse livro é ótimo para você melhorar no seu casamento, por exemplo, ou no seu namoro, a capacidade de discutir assuntos sensíveis, sem que a pessoa fique magoada. É muito bom, tá? Inclusive, muito desse livro, do Comunicação Violenta, a gente usou como inspiração pro livro da Eureka. Vocês sabem que a Eureka tem esses guias práticos, né? Esse aqui você lê em 20 minutos. E várias das técnicas do Comunicação Violenta estão aqui nesse livro de apoio emocional. Eu falei do livro Roube como um Artista, né? E muitas das coisas do Roube como um Artista também estão aqui, nesse livro de crescimento profissional da Eureka. Como vocês sabem, né? Eu mesmo escrevi vários desses livros aqui, resumindo muitas das coisas que eu li por fora, né? O terceiro livro que eu quero recomendar para você, gente, é um livro sobre trabalho, e sobre dinheiro, e sobre empreender, e sobre sair da caixa, e sair do automático da nossa carreira, em que eu trabalho das 9 até as 6 da tarde para ganhar um salário mínimo ou um pouquinho mais, e eu vivo essa vida remando pelo próximo passo, me matando para ganhar mais R$200 de salário. Esse livro aqui, ele se chama Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Trabalhe 4 horas por semana. E eu já digo que o título é exagerado. Trabalhe 4 horas por semana é o nome do livro. É um título exagerado. O autor desse livro não trabalha só 4 horas por semana. Eu não trabalho só 4 horas por semana. Ninguém que eu conheço faz isso. Mas o título é chamativo, porque a ideia desse livro, e ele mudou minha vida desde o início da Eureka, ele foi um dos motivos que fez com que a gente fundasse a Eureka, esse livro, Trabalhe 4 horas por semana. Ele resume muito bem a forma que você tem que pensar para que a sua vida não acabe naquele piloto automático de ter um trabalho fixo, num horário fixo, em que você ganha pouco e que você se mata para ganhar 2% a mais. Ele ensina o passo a passo para você ter renda extra, para você começar uma empresa, ou começar o seu negócio com o mínimo de custo possível. Te ajuda muito a pensar fora da caixa com relação a muitas coisas, tá? Eu não consigo explicar para vocês o impacto que esse livro teve na minha vida.
é um impacto enorme, assim. Foi por causa desse livro que eu e o Júlio Luiz, que somos os fundadores da Eureka, a gente teve várias das ideias da Eureka aqui. Muito do que a gente faz é baseado nele. Inclusive, era um dos livros pré-requisito para a gente discutir a Eureka, como a existência da Eureka. Era esse livro, né? Lá no início da Eureka, quando nem existia a nossa empresa, todo mundo leu esse livro para entender melhor. Tem muita coisa nele, mas o que eu posso te dizer é, ele resume a mentalidade que você precisa ter para empreender com o menor risco de gastar um monte de dinheiro sem sentido, com o menor risco de você se frustrar, com o menor peso na consciência com relação ao perfeccionismo. É o melhor livro, e tanto que esse livro está há mais de 30 anos ou 20 anos aí no mercado, né? O quarto livro que eu queria recomendar para vocês, ele tem a ver com a nossa tendência de acumular coisas, e acumular compromissos, e acumular projetos. Talvez você já tenha percebido que muitos de nós, a gente tem uma tendência a dizer sim para tudo que nos pedem. Então, você pode me ajudar tal dia com tal coisa? A sua tendência é dizer sim e mexer na sua agenda para colocar aquilo ali. O que você acha de participar desse projeto, dessa coisa aqui? Eu topo. Às vezes na vida é importante você dizer sim para tudo. Por exemplo, no início da sua carreira, quando você está entrando numa empresa nova, eu acho importante dizer sim para tudo. Se sobrecarrega primeiro e depois que você perceber que está sobrecarregado, você, né, dá um jeito de voltar. Porém, eu acho que muitos de nós, conforme a gente diz sim para tudo, a gente se esquece de colocar as coisas em ordem de importância. E esse livro se chama Essencialismo, e ele fala sobre isso. Essencialismo, o autor se chama Greg McKeown. Essencialismo. Procura lá na Amazon, também é um dos mais vendidos. Se chama A Disciplinada Busca por Menos, é o subtítulo. E nesse livro Essencialismo, que eu já recomendei outras vezes para vocês, o autor nos explica como, no meio desse mundo acelerado de redes sociais, de internet, de empregos que não duram 3 semanas, de casamentos que não duram 3 semanas, como que a gente pode dar um passo para trás e tentar entender o que é mais importante na nossa vida e colocar isso realmente em primeiro lugar. A metáfora que eu mais gosto do livro é a imagem de como você termina o seu dia. Você termina o seu dia sentindo que você andou 5 centímetros para todos os lados, ou que você andou 1 quilômetro na direção certa, na direção que mais importa. Muitas vezes eu termino meu dia sentindo que eu andei 5 centímetros para cada lado. Eu resolvi um monte de pequenas tarefas, consegui não decepcionar muitas pessoas que estavam contando comigo, mas no fim do dia, se eu penso na coisa mais importante da minha vida, no projeto mais importante do trabalho, na coisa que mais faria diferença na minha vida, às vezes eu penso, nossa, eu me dediquei, eu me espalhei, feito uma manteiga, assim, num pão enorme, em vez de, focar em uma coisa só e andar até o fim com aquele negócio. Imagina se eu conseguisse todos os dias, em vez de andar 5 centímetros para cada lado, saber exatamente qual que é a direção mais importante e andar 1 quilômetro naquela direção. Esse livro provoca a gente para entender qual que é a direção mais importante da minha vida. Com o que eu tô perdendo tempo com coisas que não estão dando tanto retorno. Como é que eu faço para dizer mais não para as pessoas e poder colocar a minha prioridade número 1 no centro do negócio? Esse livro ajuda muito com isso. Inclusive, eu coloquei várias coisas desse livro nesse livro da Eureka aqui chamado Guia Prático sobre Felicidade e Propósito. Porque eu acho que muito da nossa felicidade e propósito tem a ver com eliminar coisas. A gente pensa muito na felicidade como um processo de adicionar coisas. Quando eu tiver uma casa legal, um emprego legal, mais dinheiro, mais conquistas, mais status, mais pessoa. Eu acho que às vezes a felicidade tem mais a ver com retirar coisas da sua vida que não tem a ver com o que importa pra você. Às vezes retirar pessoas,
mas também às vezes retirar compromissos, retirar roupas, retirar objetos, retirar empecilhos, retirar estresses. Eu acho que a felicidade tem a ver, como a gente fala, e esse livro resume muito bem, né, a mensagem, que esse é um dos livros guia prático da Eureka, né? Às vezes tem muito mais a ver com retirar do que com adicionar. E o último livro que eu queria indicar pra você, eu também já indiquei antes. E talvez você já tenha visto em alguma livraria por aí. Mas eu te digo, como psicólogo, é um livro aprovado por mim. Como terapeuta, como psicólogo. Que é o livro que se chama As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. É um autor coreano chamado Haemin Sunim. Não sei, você vai procurar lá. As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Esse é um livro muito gostoso de ler, por exemplo, antes de dormir. Ou se você tem uma pequena pausa no dia, assim, você consegue pegar uma página desse livro, ler bem devagarinho, não importa qual página seja, qualquer página, você pode abrir assim em qualquer lugar. Você consegue ler uma página, parar uns 10 segundos assim, pensar sobre aquilo que você leu e tipo, aquilo muda o seu dia, sabe? O livro fala muito sobre estar presente, sobre sair do automático e estar mais presente. E me faz pensar muito sobre a nossa tendência de querer mais do que a gente gosta. Olha que interessante. Estava conversando com um paciente esses dias sobre como você só pode querer algo que você não tem, mas você só pode gostar de algo que você já tem ou já teve, né? A gente gosta das coisas que a gente já tem, mas você só pode querer algo que você não tem ainda. E eu acredito que por causa do jeito como o marketing nos afeta, as redes sociais nos afetam, a gente passa muito tempo do nosso dia querendo. E às vezes pouco tempo gostando. Como assim? Você passa muito tempo do dia preocupado com a próxima meta, com a próxima conta para pagar, com o próximo objeto de desejo, a próxima roupa, tênis que eu vou comprar, o próximo celular. E a gente passa pouco tempo gostando das coisas que a gente já tem. Parando, sem fazer nada, sentando perto da janela e olhando um pouco para fora. Ou olhando um álbum de fotos antigo, lembrando de coisas boas. Ou simplesmente tomando um copo de água sem fazer mais nada. A gente não faz muito isso. Nesse livro, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, o autor, não lembro se é uma autora ou autor, mas eu acho que é autor. Eu acho que é um monge. Ele explica por que a gente é assim. Por que a nossa mente é tão acelerada. E como que a gente pode fazer para gostar mais e querer um pouco menos. Na vida a gente precisa querer, porque é querer que faz a gente agir, mudar coisas, mexer, se transformar. Querer é importante, mas gostar é muito importante também. E eu acho que o desequilíbrio hoje, por causa do marketing, por causa das redes sociais, porque a gente tá sempre vendo a vida das outras pessoas e no fundo, com inveja das pessoas que estão melhor que a gente. Eu acho que essa inveja constante faz com que a gente queira muito. Eu quero ganhar mais pra poder fazer aquela viagem. Eu quero ganhar mais, eu quero ter mais dinheiro pra poder comprar aquela coisa. Às vezes a gente precisa querer um pouco menos e apreciar um pouco mais do que a gente tem. Esse livro ajuda muito com isso. Agora, galera, esse livro, inclusive, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, ele é a base de muito do que tá aqui, ó. Esse livro da Eureka se chama Como Sair do Automático e Viver no Presente. Como vocês perceberam, né? Eu gosto muito de ler. E a equipe aqui de psicólogos da Eureka, da produção de conteúdo também, gosta muito de ler. E a gente pega o melhor de todos os livros que a gente lê por aí e transforma nesses mini-livros. Esse guia prático da Eureka aqui, ele é todo colorido e ele resume as ideias principais desses livros. Então olha que legal. Esse aqui, Como Sair do Automático e Viver Mais no Presente, ó. Esse é um livro que tem os seguintes capítulos. Sinais de que você vive no automático. Erros comuns que mantêm você vivendo no automático. 3 estratégias simples para superar o vício em celular. Exercícios de presença para você fazer mesmo num dia corrido. Como diminuir o uso abusivo das redes sociais em 4 passos. Então, é tudo super prático, baseado nessas leituras que eu recomendei para vocês. Então, assim, queridos, por favor,
Anotem esses 5 livros e eu posso repetir aqui eles agora. Número 1, Roube como um artista. Número 2, Comunicação não violenta. Número 3, Trabalhe 4 horas por semana. Número 4, Essencialismo. E número 5, As coisas que você só vê quando desacelera. Pesquisem esses livros, mas também, para quem quer um resumo deles, com ainda mais ideias de psicologia e neurociência, que você pode ler em 20 minutos, a Eureka tá fazendo amanhã, vai ser amanhã, uma promoção relâmpago desses livros da Eureka aqui, que são os guias práticos. A gente vai vender um combo de 20 livros com quase 60% de desconto, tá? A gente tá queimando o estoque. Não queremos mais ter estoque, então a gente tá queimando o estoque. E a gente tá vendendo por mais da metade do preço. E é um combo de 20 livros, você monta uma pequena biblioteca de saúde mental na sua casa. E para você fazer parte dessa promoção, ela vai ser liberada só dentro de um grupo de WhatsApp. Dá uma olhada no link do perfil da Eureka, que lá tem o link do grupo de WhatsApp em que a gente vai liberar a promoção desse kit com 20 livros, mais de 50% de desconto, frete grátis para o Brasil inteiro. Eu quero que você tenha o hábito da leitura e quero, especialmente, que você transforme isso em hábito tendo livros na sua casa que são fáceis de ler, que demora 15 minutos você lê. Isso muda o seu dia, como esses aqui da Eureka. A gente vai vender um kit com 20 livros sobre vários assuntos. Dá uma olhada no link do perfil da Eureka para aproveitar essa promoção. Beijo. Tchau, tchau, galera.